Hoje vamos realizar um quiz sobre planilhas Google. Teste seus conhecimentos e obtenha novos aprendizados por meio de 3 desafios, sendo que em cada desafio teremos uma base de dados didática, para exemplo, um resultado esperado e 3 alternativas de resposta correta. Neste primeiro desafio, queremos ter um resultado de 250, que na verdade é a soma dos valores apenas onde a categoria é eletrônicos, ou seja, 100 mais 150, total 250. Então, qual a função que podemos aplicar para analisar, somar apenas os valores nos quais na coluna B a categoria é eletrônicos? Lembrando que a função soma-C, que é esta função que realiza uma soma condicional em um intervalo, ela recebe 3 parâmetros, um intervalo, um critério e pode receber também o intervalo da soma. Se quiser pausar este vídeo, em breve irei revelar a resposta e explicar o porquê de ela estar correta. Muito bem, então vou revelar a resposta. A alternativa correta é a letra A. Por quê? Vou digitar aqui igual a soma C. Primeiro parâmetro é o intervalo que iremos testar um critério. Neste caso, queremos testar o critério que o texto da célula em específico na coluna B seja eletrônicos. Então, o intervalo que iremos testar o critério é este intervalo, de B2 até B6. Ponto e vírgula, segundo parâmetro, o critério que queremos testar. Neste caso, queremos testar se a categoria é eletrônicos para aí sim somar o valor. Então, no critério, vou abrir e fechar aspas e digitar eletrônicos. E agora, o último parâmetro que iremos utilizar é o intervalo da soma, pois estamos fazendo uma análise num intervalo, porém os valores que queremos somar estão em outro intervalo. E no caso, este outro intervalo é de C2 até C6. Fechando parênteses e apertando Enter, soma 250. E a alternativa A, soma C, analisando de B2 até B6, testando o critério de que o texto seja igual a eletrônicos e somando os valores nos intervalos de C2 até C6, quando o critério é respeitado. No segundo desafio, temos novamente uma tabela com a coluna de item, categoria e valor. E aqui, para o resultado, queremos retornar a linha inteira, ou seja, o item, a categoria e o valor, aonde o valor da categoria B for eletrônicos, ou seja, o resultado queremos retornar produto A, eletrônicos, valor 100, produto C, eletrônicos, valor 150. E temos as 3 opções, que vão utilizar a função query, que basicamente vai executar uma consulta em um intervalo de dados e possui como parâmetros principais e obrigatórios o intervalo de dados que será analisado e qual a consulta, a query, que será realizada. Caso queira pausar o vídeo para escolher a sua alternativa, em breve irei revelar qual a alternativa correta e explicar o porquê de esta ser a alternativa correta. Muito bem. Então agora vamos revelar qual é a alternativa correta, e a alternativa correta é a letra C, que realiza a query, analisa o intervalo de A2 até C6, faz um select em todos os dados, aonde a coluna B é igual a eletrônicos. E vamos lá, então, digito igual a query, seleciona a função, primeiro parâmetro, o intervalo de dados que iremos analisar. Neste caso, basicamente, é esta tabela, com os itens, categorias e respectivos valores. Ponto e vírgula, e agora a consulta, que utiliza uma sintaxe específica da função query. Então, vou abrir e fechar aspas duplas, e aqui vamos digitar, então, select. Agora vamos informar quais colunas desejamos analisar, retornar, consultar. Aqui podemos, inclusive, utilizar o símbolo do asterisco, que seria um select all, selecione tudo, ou seja, vamos selecionar todos os dados deste intervalo, porém temos um critério, where, ou seja, aonde, where B igual, ou seja, onde a coluna B for, tiver o valor. Agora vou abrir e fechar aspas simples e digitar eletrônicos, da mesma forma que está escrito no intervalo de dados. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, o retorno é o esperado. Então, produto A, eletrônicos 100, produto C, eletrônicos 150.
produto A eletrônico 100, produto C eletrônicos 150. E uma outra forma que isso poderia ser feito seria, ao invés de utilizar o asterisco, digitar query, selecionar o intervalo de dados, ponto e vírgula, abrir e fechar aspas duplas, realizar o select para selecionar e poderia, por exemplo, selecionar A, B, C, ou seja, selecionar os dados da coluna A, B e C, ao invés de utilizar o asterisco para ser um select all, selecionar tudo. Where B igual, entre aspas simples, eletrônicos, fechando parênteses e apertando Enter. Novamente, então, produto A eletrônico 100, produto C eletrônicos 150. Muito bem, e agora então, o terceiro desafio. No terceiro desafio, temos então novamente uma coluna com itens, uma coluna com categorias e uma coluna com valores. Temos os valores 12, 8, 15 e 5. E o resultado esperado é 3, pois queremos analisar o intervalo de dados e retornar apenas os valores numéricos. Então esse é o desafio, como retornar apenas os valores numéricos de um intervalo. Então, se quiser pausar o vídeo para selecionar qual é a alternativa correta, em breve irei revelá-la. E então a alternativa correta é a letra C, a função count.num. Então, se eu digitar igual a count.num, é esta função que retorna a quantidade de valores numéricos no conjunto de dados. Selecionando a função, e agora com o parâmetro vou basicamente inserir o intervalo, os valores que desejamos analisar, e serão retornados apenas os valores numéricos. No caso, 3, que é o valor 12, o valor 15 e o valor 5. Aqui, por mais que esteja escrito 8, é um valor de texto, não é um valor numérico. Se eu digitar 8 como número, aí sim, o retorno seria 4 números. Porém, aqui com o 8 escrito em formato de texto, por extenso, há apenas 3 números no intervalo. E agora que você aprendeu um pouco mais sobre a função soma-c, função query e função count.num através deste quiz, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.